Olá, meninas e meninos! Trouxe hoje a Gisele Bündchen pra gente falar sobre os direitos da personalidade. Entendeu? Entendeu? É péssimo isso, eu sei, horroroso, assim, né? Mas aí você vai fazendo o link aí com as figuras do jeito que você achar, tá? Olha só, hoje o nosso assunto é muito interessante. A gente vai ter muitas jurisprudências, muitos casos, tá? Pra gente poder discutir o que são esses direitos da personalidade, que direitos são esses. Eu espero que você já tenha conseguido dar uma adiantada na nossa vida a partir da leitura das jurisprudências que você pesquisou. E se você não tiver pesquisado ainda, vai ficar mais complicado agora, porque eu vou trazer um monte, então talvez fique mais difícil de você achar alguma diferente da minha. Hum. Olha só, pra gente começar aqui, eu trouxe uma divisão, que é a divisão do código, olha. Vida e integridade física, lá nos artigos 13, 14 e 15. O direito ao nome, que inclui o pseudônimo, o nome, né? Enfim, o nome social, que está lá no 16, 17, 18 e 19. Os direitos à honra, à intimidade e à imagem. E o direito à vida privada, né? A privacidade, lá no artigo 21 e o outro no artigo 20. Esses direitos que estão aí enumerados no Código Civil não são os únicos direitos da personalidade que nós temos. Todo direito vinculado ao fato, à natureza essencial da pessoa física é direito da personalidade, desde que se atrele também à sua existência humana digna, tudo bem? Então, o direito à vida também está aí, o direito à liberdade de expressão, liberdade de crença, liberdade de culto. Só que boa parte desses direitos está definida na Constituição. O Código Civil nos traz estes, não significa que sejam só eles. Tanto é assim que o enunciado 274 da quarta jornada nos diz que, em referência ao artigo 11 do Código Civil, que os direitos da personalidade, regulados de maneira não exaustiva pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana, contida no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, princípio da dignidade humana. Em caso de colisão entre eles, como nenhum pode sobrelevar os demais, ou seja, nenhum dos princípios está acima dos demais, deve-se aplicar a tutela, deve-se aplicar a técnica da ponderação. A tutela da dignidade humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento. Prof, direito ao esquecimento? Como assim? Que coisa mais estranha. Sim, é só para te mostrar que esses direitos que interferem na vida humana digna, inclusive o direito ao esquecimento, que é um direito que foi reconhecido há pouco tempo entre nós, são também direitos da personalidade, tudo aquilo que interfere na sua vida humana digna e que tem a ver com condições essenciais à sua existência com dignidade, tem possivelmente algum direito da personalidade correspondente. Daí a gente fala no direito de liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade de crença, de locomoção, no direito ao trabalho, ao lazer, à busca da felicidade, que também é um direito que foi reconhecido pela nossa jurisprudência. Tudo isso vai aparecer em algum momento para você. Tá? Todos esses direitos da personalidade e, portanto, se submetem e se alinham a essas características que nós vamos trazer e que estão explicadas para nós no Código Civil. Você vai ver essas explicações e essas definições a partir do momento que nós começarmos a trabalhar a jurisprudência, tá? Elas vão aparecer. Seguindo aí o texto do artigo 11, olha só. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são
intransmissíveis, irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Então, a gente tem os primeiros pontos, tá, que a doutrina cita como característica em decorrência do texto do artigo 11 do Código Civil. Ela fala disso, são intransmissíveis, irrenunciáveis e não podem sofrer limitação voluntária. Mas também há outras características que são mencionadas pelos estudiosos, que são o fato de eles serem extrapatrimoniais, vitalícios, indisponíveis, imprescritíveis e impenhoráveis, tá? Quando a gente fala que um direito é intransmissível, nós queremos dizer que ele não pode ser passado para outra pessoa. Não pode ser passado como? Por herança, por exemplo, tá? Você não abandona essa vida e deixa a sua imagem, o seu rosto, a sua beleza, sei lá, ou a sua feiura, para os seus descendentes, tá? Não tem como você deixar. Prof, eu posso deixar o meu nome para os meus descendentes? Não! Se o seu descendente tem o mesmo nome que você, esse nome agora é dele, ele não é seu mais, você não tem mais nenhum direito em cima desse nome, tá? Você não tem como, você não passa o seu direito da personalidade para outra pessoa. Parece bobo, mas você vai perceber que existem muitas discussões em cima desse aspecto, tá? Esses direitos também são irrenunciáveis, o que significa dizer que eu não consigo renunciar a um direito. Ora, é exatamente isso. Olha, eu não quero mais a minha imagem. Eu abro mão da minha imagem, não quero mais isso, tá? Mesmo que eu assim o faça, eu não consigo abdicar desse direito que eu tenho, tá? A imagem, a gente sabe que no direito nós consideramos tanto a imagem subjetiva, ou seja, aquela visão que as pessoas têm umas das outras, né? Então a imagem que a sociedade tem de mim, o que as pessoas pensam que eu sou, e a minha imagem objetiva, a minha imagem física mesmo, né? Então aquilo que eu transpareço, a minha imagem retrato, por assim dizer. Então eu não posso abdicar dessa imagem, mesmo que eu vá lá e encha de cirurgias, assim, me encha de cirurgias para ficar assim, deusa, tipo a Gisele. Aquela imagem que eu tenho, ela é minha, eu não abro mão dela. Mesmo que a minha imagem retrato antes e depois de uma eventual intervenção cirúrgica mude, eu continuo tendo direitos, inclusive patrimoniais, sobre a minha aparência anterior àquilo, anterior aos incrementos da medicina. São direitos extrapatrimoniais, ou seja, se vinculam à essência da pessoa. Pelo próprio conceito de direito da personalidade e pela própria natureza de vinculação à dignidade da pessoa humana, dá para você imaginar que são mais aspectos essenciais, ou seja, do ser, do que patrimoniais. Isso não significa que esses direitos não tenham reflexos no patrimônio. Tanto é assim que eu posso aferir ganhos em decorrência do meu direito da personalidade. Por exemplo, eu posso emprestar o meu nome para uma marca de sandálias, né? E aí vai ser lá a Havaiana Luciana Jordão. E as pessoas compram porque tem o meu nome, né? Então existem reflexos patrimoniais de um direito extrapatrimonial. Isso não é um problema, tá? Não é um problema. Mas, em essência, o meu nome é um direito extrapatrimonial. Eu tenho direito a ser nomeada e o direito de as pessoas respeitarem o meu nome e não mencionarem esse nome com fins degradantes, para falar mal de mim, para ofender a minha honra, enfim. Os direitos da personalidade também são vitalícios. Você tem desde o momento do seu nascimento com vida até a extinção
da sua personalidade, que pode acontecer, como nós já vimos, com a morte, morte real, ou com a morte presumida, com ou sem decretação de ausência, né, antes da morte presumida. Esses direitos também são indisponíveis. Você dispor de um direito é vender, alugar. Se você empresta o seu nome para uma sandália, para colocar o seu nome lá na sandália, não quer dizer que você vendeu e que você não pode mais usar. Entendeu? Então, você não vende o seu nome e aí você fica proibido de usar o seu nome que você vendeu. Existe isso? Até porque eles são intransmissíveis. Então, são indisponíveis e intransmissíveis. Ainda que você permita a utilização com fins patrimoniais por uma outra pessoa, não significa que você fique sem eles. Tá? E você também não fica sem esses direitos, você não perde os direitos da personalidade por falta de uso. Ah, prof, eu não tiro foto, então eu perco meu direito à imagem? Como assim? Não perde, não. Também são impenhoráveis. Ou seja, os direitos da personalidade também são impenhoráveis. Ou seja, não é possível utilizar um direito da personalidade para satisfação de um débito, ao contrário do que se pode fazer com um carro, com uma casa, com qualquer bem que você tenha, né? Dá para gente pegar o débito, pegar o bem, caso você não pague a dívida. Já não dá para fazer isso com um direito da personalidade. Então, eu não posso utilizar o seu nome para pagar uma dívida sua, não tem nem jeito, né? Você pode até, né, negociar o pagamento de dívida com uma cessão do direito de uso, mas enfim, cessão do direito de uso de imagem, por exemplo, né? Mas é uma coisa que você não vai ficar sem a sua imagem ou sem o seu nome por conta disso, tá? Parece bem lógico, né? Não tem nada sem sentido aqui. Se você for pensar que a gente está falando do seu nome, da sua imagem, do seu corpo mesmo, enfim, das partes do seu corpo, dá para você imaginar que ninguém vai lá, vai pegar o seu rim em forma de pagamento de uma dívida, né? Pelo menos não por enquanto. Não sei se as coisas mudarem daqui a uns anos, mas vai saber. No enunciado 286 da quarta jornada de direito civil, ele nos coloca o seguinte: os direitos da personalidade são direitos inerentes e essenciais à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos. Isso não implica dizer que a pessoa jurídica não possa ser indenizada por dano moral. É o que acontece quando alguém fala de um procedimento de uma empresa que, na verdade, ela não adota. Por exemplo, uma empresa que seja acusada de utilizar mão de obra escrava. E aí, de fato, isso não é verdade, né? Ela consegue comprovar o dano à imagem e, consequentemente, o dano patrimonial aos negócios realizados pela empresa. E aí, sim, é possível que ela venha a ser indenizada, tá? Mas não em razão da violação do direito da personalidade jurídica, porque o próprio enunciado já nos coloca essa limitação. A gente tem aí um julgado bem interessante nesse sentido, que é de 2017 aí do STJ. Olha o que ele fala para nós: processo civil, recurso especial, intervenção do Estado na propriedade, desapropriação direta, alegação de apossamento administrativo, pretensão indenizatória de danos morais, direito ao culto de mortos, violação ao direito da personalidade, desnecessidade de produção de prova, autonomia, e ele coloca aí outras chaves de pesquisa. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos seus sócios.
Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível. Daí porque incabível a dedução em nome próprio da pretensão reparatória de danos morais alheios. Recurso especial não provido, coloquei aí para você saber mais ou menos o que era. Ó. Era um caso de desapropriação e a empresa, o imóvel da empresa foi desapropriado, só que nesse lugar estavam os restos mortais de familiares dos sócios dessa empresa. Daí eles queriam a reparação porque não foi possível retirar os corpos dali antes da desapropriação, e aí o povo já cavou, enfim, já não dava mais para retirar os restos mortais daquele lugar, e eles ingressaram em juízo em nome da empresa, pedindo reparação ao direito da personalidade referente à liberdade, ao culto, né? Aí ele coloca, igual ele coloca aí para você, ó. Tá vendo aí? Lá no meio, ó. Ofensa ao direito de culto aos antepassados e respeito ao sentimento religioso em favor dos seus sócios. Como o direito da personalidade é intransmissível, ele também não pode ser transmitido dos sócios para a pessoa jurídica que esses sócios gerem, né? E com isso, perdeu mesmo, perdeu tudo aí, ó. Não deu indenização, não. É que o STJ tá falando aí, tá? Mais um caso. Esse caso é sobre o scoring de crédito, que é o sistema dos bancos para avaliação de risco e concessão de crédito. Todo mundo que já foi ao banco para pedir algum empréstimo sabe como é que acontece. Você chega lá, fala o seu CPF, aí o gerente, a gerente, vai pegar e vai falar assim, o seu score é muito bom, ou o seu score não é suficiente para esse valor, né? Eles falam isso porque o banco tem um sistema para avaliar se é bom emprestar dinheiro para você, ou seja, você vai pagar, né, claro, ou se não dá para emprestar dinheiro para você. Isso é o tal do score de crédito, tá? E aí o pessoal entrou na justiça, esse aí é um recurso repetitivo, você tá vendo aí que ele fala assim, ó, recurso especial representativo de controvérsia. Quando ele fala isso, é porque é um recurso repetitivo, entendeu? Ou seja, importante, né? Aí ele põe bem assim, na avaliação do risco de crédito, devem ser respeitados os limites estabelecidos pelo sistema de proteção do consumidor no sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência nas relações negociais, conforme previsão do CDC e da Lei 12.414. Apesar de desnecessário o consentimento do consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados, histórico de crédito, bem como as informações pessoais valoradas. O desrespeito aos limites legais na utilização do sistema de credit scoring, configurando abuso do exercício desse direito, pode ensejar a responsabilidade objetiva e solidária, calma que a gente vai falar disso em algum momento, do fornecedor do serviço, do responsável pelo banco de dados, da fonte e do consulente. Pela ocorrência de danos morais nas hipóteses de utilização de informações excessivas ou sensíveis, bem como nos casos de comprovada recusa indevida de crédito pelo uso de dados incorretos ou desatualizados. Então, o problema não é que o banco tenha esse sistema e utilize esses dados para conceder ou não um financiamento ou crédito bancário. O problema é ele utilizar dados desatualizados, dados incorretos, não contar para o consumidor o que foi considerado para concessão ou não do financiamento. Geralmente, se alguém está perguntando, é porque não recebeu o financiamento, né? E ele se negar a dar qualquer informação a respeito de um banco de dados que esteja ao seu dispor, enfim, e utilizar parâmetros que não sejam adequados. Por exemplo, gênero, cor, enfim, qualquer parâmetro que não tenha nada a ver com o adimplemento da dívida no futuro. Isso sim é problemático. Indo adiante, nós temos
duas observações que foram feitas durante a 5ª Jornada de Direito Civil. A primeira delas, olha só, a tutela da privacidade da pessoa humana compreende os controles espacial, contextual, temporal dos próprios dados, sendo necessário seu expresso consentimento para tratamento de informações que versem especialmente o estado de saúde, a condição sexual, a origem racial ou étnica, as convicções religiosas, filosóficas e políticas, e no enunciado 405, as informações genéticas são parte da vida privada e não podem ser utilizadas para fins diversos daqueles que motivaram seu armazenamento, registro, uso, salvo com a autorização do titular. Então, veja você que esses enunciados estão bastante alinhados ao posicionamento que foi esposado pelo STJ nessa jurisprudência que nós acabamos de ver, não é mesmo? Você não pode deixar de conceder um financiamento porque a pessoa é dessa ou daquela religião, ou mora neste ou naquele lugar, né? Então, caso não haja motivos, ou dependendo do tipo de negativa que foi feito, essa pessoa tem sim direito de saber o que consta como é composta essa nota que o banco resolveu dar para ela, né? Que afinal você tem que saber o que é que está acontecendo para você poder tomar as providências necessárias e dar continuidade na sua vida. Você precisa de dinheiro e o banco é que tem. Então, enfim, fala aí, banco, para mim, o que eu preciso fazer? O enunciado 4 da primeira jornada complementa o texto do artigo 11 quando ele acrescenta que o exercício de um direito da personalidade não pode sofrer limitação voluntária desde que não seja permanente e nem geral. Coloquei aí até uma lembrança para você, o exemplo de um reality show, né? Então, se eu resolvo fazer um reality show da minha vida, né, estou limitando o meu direito, o uso da minha imagem. Estou expondo a minha imagem, a minha privacidade, igual eu estou fazendo aqui agora. Estou mostrando para você aqui o meu quintal, minhas flores. Você já viu meus gatos, né, passando para lá e para cá. Então, é uma abertura que eu mesma dei para que você tenha acesso à minha vida privada, à intimidade, à minha imagem. Enfim, estou gravando um vídeo, ele está ficando aqui na internet e depois que eu coloque ele é público, né? Você pode assistir esse vídeo, essa aula, que também tem direitos autorais meus, porque a montagem dessa aula, os exemplos que eu dou, são protegidos pelos direitos autorais e você pode assistir quantas mil vezes você quiser, né? Quando eu dou essa aula presencialmente, eu geralmente falo para você, falo, olha, eu não gosto que grave a minha aula porque eu já tive uma experiência em uma outra instituição em que as pessoas estavam gravando as nossas aulas e vendendo. Então, se for para vender, eu mesma quero vender, eu quero ganhar dinheiro com a minha aula, afinal, dá um trabalhão dar uma aula dessa, tá? Então, assim, perceba você, num reality show, você vende a sua imagem, mas não é para sempre, não é o tempo todo, né? Não, vendo a minha vida privada para sempre, vai passar para sempre na internet. Não é assim. Então, não havendo limitação geral e nem permanente, tudo bem. Aí eu posso, sim, realizar esse tipo de atividade e aproveitar os efeitos financeiros, tá, da cessão do uso do meu direito de personalidade. Problema nenhum. Tudo bem? Dentro dessa mesma ideia está o enunciado terceiro, o enunciado 139 da terceira jornada. Olha lá, ó. Os direitos da personalidade podem sofrer limitações, ainda que não especificamente previstas em lei, não podendo ser exercidos com abuso de direitos de seu titular, contrariamente à boa-fé objetiva e aos bons costumes.
No Código Civil, você encontra o tratamento do abuso de direito lá no artigo 187. Olha aí. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Prof, como é que eu vou saber qual que é o fim econômico social? Qual que é o limite da boa-fé e qual é o limite dos bons costumes? Ora, tudo isso que a gente discute aqui provavelmente vai ser convertido num processo que vai ser levado a conhecimento do juízo, tá? E aí o magistrado, a magistrada vai ouvir a alegação dos advogados, das advogadas, vai falar assim, e os advogados vão contar as histórias, né? E vão falar assim, ó, no caso do meu cliente aqui, essa outra parte cometeu abuso de direito, porque o meu cliente fez isso, mais tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, cada um vai contar a sua história, e aí quem decide se houve abuso, se passou do limite ou não, é o julgador no caso concreto. É o que acontece, por exemplo, nas hipóteses de excesso de liberdade de expressão, que inclusive são o tema desse próximo enunciado que está aí embaixo do seu slide. Olha, a liberdade de expressão não goza de posição preferencial em relação aos direitos da personalidade no ordenamento jurídico brasileiro. Não significa que o fato de você ser livre para expressar os seus pensamentos e as suas opiniões te deem um salvo-conduto para dizer aquilo que você quiser para quem quer que seja. Ser livre para se expressar encontra limite no direito do outro, tá? Então, você pode se expressar? Sim, mas você pode também sofrer as consequências dos seus atos, caso você se expresse de modo que viole algum direito e cause algum dano. Para ficar mais fácil para você, eu trouxe uma jurisprudência do STJ que trata do direito de imagem de uma atriz famosa. Se você tiver aí com muito ânimos fofocante, tá? Muita vontade de fofocar, depois pega a decisão em inteiro teor e lê lá, e você vai ficar sabendo que é a atriz que é. Eu não vou falar não, tá? Porque fofoca é uma coisa muito feia, tá? Minha mãe disse que não é para ficar fazendo fofoca. Então, olha que legal. Responsabilidade civil, publicação de imagem de atriz famosa em revista e sítio eletrônico de grande circulação, fotografia na qual os seios involuntariamente ficaram à mostra quando da gravação de cena retratada em local público, abuso de direito, uso indevido de imagem. A imagem é a forma de exteriorização da personalidade inserida na cláusula geral de tutela da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º da Constituição e enunciado 274 das Jornadas de Direito Civil, com raiz na Constituição Federal e em diversos outros normativos federais, sendo intransmissível e irrenunciável, não podendo sofrer limitação voluntária, permitindo-se a disponibilidade relativa, ou seja, limitada, desde que não seja de forma geral e permanente, enunciado número 4 das Jornadas de Direito Civil. Em relação especificamente à imagem, há situações em que realmente se verifica alguma forma de mitigação da tutela desse direito. Em princípio, tem-se como presumido o consentimento das publicações voltadas ao interesse geral, fins didáticos, científicos, desportivos, que retratem pessoas famosas ou que exerçam alguma atividade pública, ou ainda retiradas em local público. Mesmo nas situações em que há alguma forma de mitigação, não é tolerável o abuso, estando a liberdade de expressar-se, exprimir-se, enfim, de comunicar-se, limitada à condicionante ética do respeito ao próximo e os direitos da personalidade. Aí ele fala, ó, no tocante às pessoas notórias, apesar de o grau de resguardo e de tutela da imagem não ter a mesma extensão daquela conferida aos particulares, já que comprometidos com a publicidade, restará configurado o abuso de direito de uso da imagem
quando se constatar vulneração da intimidade da vida privada de qualquer contexto minimamente tolerável. Na hipótese, apesar de se tratar de pessoa famosa e de a fotografia ter sido tirada em local público, verifica-se que a forma em que a atriz foi retratada, tendo-se em conta o veículo de comunicação, o veículo de publicação, o contexto utilizado na matéria e o viés econômico, demonstram o abuso de direito da demandada, pois excedido manifestamente os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. A conduta da ré não observou, assim, os deveres assentados para a atividade de imprensa, pela jurisprudência do STJ, para fins de afastar a ofensa à honra, dever geral de cuidado, dever de pertinência e dever de veracidade. Então, sim, a empresa foi condenada, né, tá aí com a relatoria da ministra Nancy Andrighi, a arcar com valor de indenização, que se eu bem me recordo do inteiro e teor, porque é claro, eu fui olhar, né, ficou em R$ 40.000, que seria o valor pago na época para pessoa com o grau de relevância na mídia, assim, o grau de famosidade da pessoa. Lógico que eles não escreveram isso, né? O nível de relevância de atriz naquele momento da carreira, caso aparecesse na revista. O próximo caso fala sobre a possibilidade de consentimento tácito, que acontece quando alguém, né, não escreve, não fala, não declara, né, expressamente que permite a utilização de um direito, mas os atos que a pessoa comete dão a entender e levam a essa conclusão de que ela autorizou. Olha só o que o STJ fala para nós. Recurso especial, direito de imagem. Em regra, para maior segurança e proteção, é exigível o consentimento expresso para o uso da imagem. Contudo, a depender da situação em concreto, admite-se o consentimento presumível, desde que, pela sua própria natureza, seja interpretado com extrema cautela, de forma restrita e excepcional. Aí ele cita a súmula 403 do STJ, né, que fala da prova de prejuízo pela publicação de não autorizada de imagem, e depois diz o seguinte, assim, ó, a recorrida publicou em revista especializada fotografias dos recorrentes em matérias relacionadas à gravidez, sem que houvesse autorização expressa. Só que, olha lá, ó, os recorrentes acabaram concordando, ainda que tacitamente, com a exposição das imagens na revista editada, pois foram eles próprios que forneceram as fotografias com os respectivos negativos para escolha e divulgação pela revista. Ora, como que você não concorda com a fotografia, com o fato de ela ser divulgada, sendo que você deu a fotografia? Faz sentido? Então, a STJ entende que, nesse caso, houve sim consentimento tácito. O consentimento foi expresso e pode ser identificado no fato de você mesmo, que está recorrendo aí, você recorrente, ter cedido as imagens. Tudo bem? A violação a direitos da personalidade pode se dar quando há abuso de direito, né, como a gente já viu lá no artigo 187, ou também uma violação direta no caso do artigo 12. Dá uma olhadinha para mim. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Esse perdas e danos aí, toda vez que a gente lê perdas e danos, a gente vai lembrar de indenização, tá? Toda vez que o legislador fala em perdas e danos, você lembra de indenização. Isso aí está dentro da matéria de responsabilidade civil, que é uma dos nossos últimos pontos a tratar. Então, eu vou te esperar para lembrar só dessa palavra indenização, tá? E aí você pode fazer um sorriso bem grande, porque a indenização é uma coisa linda, o Senhor mandou para nós, tá? Então, você lembra de indenização, perdas e danos, tá? Então, pode reclamar perdas e danos, ou seja, pode pedir indenização. É isso que ele quer dizer para nós. Aí, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, ou seja, pode pedir indenização e outras coisas que ele quiser. Por exemplo, retratação, pedir um espaço no mesmo veículo de comunicação para fazer uma propaganda,
pode fazer diversas outras coisas. Em direito civil, a gente pode ser criativo, tá? Para realizar o nosso pedido e reparar o dano que eventualmente foi causado, tá? Se tratar de pessoa morta, a gente já falou disso, tá? Violação de direito da personalidade de pessoa já falecida pode ser demandado em juízo por aqueles que ficaram. E aí no artigo 12 ele coloca a disposição específica para nós, ó. Em se tratando de morto, seja morto por morte real ou por morte presumida, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. É o dano em ricochete aí, ó, o dano reflexo, é a mesma coisa. Escrevi aí pra você poder lembrar. Gente, olha aqui, eu fico gravando e olha aqui quem tá aqui. Passa toda hora, me faz errar. Vai passear. Então, olha só, o enunciado 275 da 4ª jornada tá aí pra gente lembrar que o companheiro ou a companheira também são legitimados para demandar em juízo em caso de ofensa a direito da personalidade. Né? Para você que não viu direito de família ainda, acontece assim. Quando as pessoas têm convivência pública contínua e duradoura com o objetivo de constituir família, elas estão em união estável. Ou seja, elas têm um regime de bens, tá? Elas são uma família também. E por serem uma família, essa pessoa que não é casada no papel, é só juntado. Sabe aquele juntado com fé, casado é? Agora é mesmo, casado é. E aí, essa pessoa que é juntada com fé, o companheiro ou a companheira, tem direito de ingressar em juízo para reclamar a violação de direitos da personalidade, sim. E não só esse direito, tem direito também ao amparo previdenciário, né, pensão, essas coisas. Tem direito de receber herança e desde um julgamento que a gente deve discutir em direito de família, os companheiros e as companheiras também ocupam o mesmo lugar idêntico das pessoas casadas no momento de recebimento dos valores deixados pelo morto, tá? Pela morta lá. Então, em sucessões, eles são tratados do mesmo jeito. Para a gente continuar falando dos artistas, eu passei já para o artigo 20, que trata do direito à honra, imagem e intimidade. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça, manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra escrita ou em voz, né? A publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais, tá? Então, se você resolver pegar essa aula e vender por aí, eu posso ir atrás de você para receber a minha parte ou pedir para parar de divulgar, né? Enfim, porque você está usando indevidamente a minha imagem e a minha voz e os meus direitos autorais ainda por cima, né? Teve uma ação direta de inconstitucionalidade, essa daí, ó. Liberdade de expressão, informação artística e cultural, independente de censura ou autorização prévia. Inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Proibição de censura estatal ou particular. Olha que interessante essa jurisprudência. Ela trata de autorização prévia para biografias. Então, a pessoa vai escrever a história da outra, quer escrever uma biografia. Precisa de autorização do biografado ou da família do biografado? Será? Esse caso foi parar no STF e o STF decidiu o seguinte, falou, olha, a liberdade de expressão, a liberdade de informação também abrange as biografias e permitir que o biografado ou a família do biografado autorize
é realização de censura prévia. Então, se você não quer que os seus podres sejam divulgados na sua biografia, então não faça, né? É basicamente isso que ele falou. Olha aí, ó. O risco é próprio do viver. Erros corrigem-se segundo o direito, não se coartando liberdades conquistadas, não se limitando, né? Não se tolhendo as liberdades conquistadas. Reparação de danos e o direito de respostas devem ser exercidos nos termos da lei. A liberdade é constitucionalmente garantida, não se podendo anular por outra norma constitucional, menos ainda por norma de hierarquia inferior, a lei civil, no caso, ainda que sob o argumento de estar a resguardar e proteger outro direito constitucionalmente assegurado, qual seja a inviolabilidade do direito à intimidade, privacidade, à honra e à imagem. O que ele está falando aí? Olha, a biografia pode ser publicada. Tá achando ruim? Então procura justiça para falar que tá errado, para falar que você tá ofendido, para falar que não foi assim. Você vai, entra na justiça e resolve. A família resolve. Mas censura prévia não pode. E se não quiser os seus podres, é o que ele fala aí, ó, o risco é próprio do viver. Assim, você tá no mundo, meu filho, né? Tá na chuva. Então já era, tá? Mais um aí para nós, essa é do STJ. Tá? Essa é do STJ. Fala do e-mail corporativo, também quanto à limitação de intimidade e privacidade. Essa jurisprudência também é bem extensa, então vou dar uma resumida aqui para você, para ficar mais tranquilo. O e-mail corporativo é justamente isso que o nome diz, corporativo. Ou seja, ele é de quem? Da corporação. Ele não é seu. O e-mail corporativo, ele pertence à instituição na qual você trabalha. Então, mesmo que as pessoas não digam para você assim, estou monitorando o e-mail corporativo, eu estou vendo, mesmo que o chefe não fale para você, estou vendo tudo que você está fazendo e vou entrar no seu e-mail porque eu posso, ele pode, porque o e-mail não é seu. Tá? O e-mail é da instituição. Então, pode entrar no e-mail e, inclusive, utilizar contra você. Esse foi justamente o caso aí, ó. E-mail corporativo, direito à intimidade, poder disciplinar, é o caso de militar. Então, aí, ó, não configura prova ilícita, lá embaixo de vermelho, ó. Obtenção de informações constantes de e-mail corporativo utilizado por servidor, quando atinentes a aspectos não pessoais, mas de interesse da administração e da própria coletividade, sobretudo quando há expressa menção nas disposições normativas acerca de seu uso e de sua destinação somente para assuntos e matérias afetas ao serviço, bem como advertência de monitoramento e acesso ao conteúdo das comunicações dos usuários para fins de cumprir disposições legais e instruir procedimento administrativo. Nesse caso, o militar tinha uma empresa, tá? Ele tinha uma empresa, o nome dele era, acho que me parece, diretor, e não pode, servidor não podia atuar dessa maneira, né? Principalmente no caso desse militar, não sei o que ele ocupava, enfim, não me recordo, tá? Mas se você tiver interesse, pesquisa o inteiro teor e é bem interessante. E ele menciona aí no final, ó, precedentes do TST, lá no finalzinho mesmo, tá vendo? Precedentes do TST. Isso aí serve para ele falar pra gente que o Tribunal Superior do Trabalho já decide assim, tá? Já decide assim nas causas que são submetidas a ele. Então, se você trabalha em regime de CLT e um caso desse vai lá pro TST, tem jurisprudência do TST também que autoriza a utilização do e-mail corporativo que é monitorado. Então, não adianta você falar assim, ai, mas tá ofendendo a minha privacidade, entendeu? Então, coitado de mim, tô aqui discutindo assuntos fora do meu trabalho. No e-mail do trabalho, o e-mail é do trabalho, não é seu, ele é da empresa, ele é da instituição que você serve, enfim, então serve para trabalhar mesmo. Depois, eu coloquei a súmula 403 do STJ, que fala da prova do prejuízo. Olha, independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.
A existência de fim econômico já torna presumível a perda. Ou seja, alguém está ganhando dinheiro com isso, com a sua imagem, com o seu nome, enfim, qualquer outra coisa. Se alguém está ganhando dinheiro e esse alguém não é você e você não autorizou, então o prejuízo é implícito. Tudo bem? É isso que a súmula 403 do STJ fala para nós. E o enunciado 587 nos traz o artigo 927. Prof, esse artigo a gente não viu, ó, o 927. Eu sei que a gente não viu ainda, mas o artigo 927 trata sobre a reparação de danos, enfim. E aí ele fala assim, ó, o dano à imagem restará configurado quando presente a utilização indevida desse bem, independentemente da concomitante lesão a outro direito da personalidade, sendo dispensável a prova do prejuízo do lesado ou do lucro do ofensor para a caracterização do referido dano, por se tratar de modalidade de dano em re ipsa. Então, nesse caso, por exemplo, quando a gente analisa responsabilidade pela produção de algum dano, a gente pensa sempre assim, olha, houve culpa, houve dolo, eu preciso de prova do dano moral, eu preciso provar, por exemplo, que a pessoa teve que ir para o psicólogo depois disso. Dependendo daquilo que a gente discute, sim. Mas nesse caso, só o fato de você usar a imagem da pessoa, ainda que você coloque, por exemplo, assim, põe no outdoor a imagem de uma pessoa muito bonita que a pessoa colocou, sei lá, no Facebook, você vai lá, rouba a foto dela, coloca no outdoor na entrada da cidade e fala assim, fique linda aqui no meu shopping, tá? Então, se isso acontecer, o dano é presumido, tudo bem? Dano presumido. A gente tem que discutir se houve vontade de prejudicar, se houve culpa, se houve dolo, se houve culpa. Não. Quando a gente fala que não tem nem que discutir dolo e culpa, nós temos hipótese de responsabilidade objetiva, ou seja, a vontade ou a inexistência de vontade de causar dano, de causar prejuízo, não interessa, ela não vai nem ser avaliada pelo julgador no caso concreto, porque o dano é in re ipsa, ele é presumido, tudo bem? A gente vai estudar isso em direito da responsabilidade, em responsabilidade civil ainda, lá na frente, tá? Então, não desespera. Você vai me ouvir falar tanto disso agora em obrigações que vai acabar encaixotando aí na sua cabeça em algum lugar, tá? Mas, por enquanto, a gente vai organizando assim. Dentro dessa discussão do direito, do abuso do direito de imagem e tudo mais, a gente tem uma outra jurisprudência aí do STJ que é bem interessante, em que não foi considerado o abuso, direito de imagem, publicação do termo acusado para referir-se ao recorrente, liberdade de imprensa, ausência de abuso. A simples utilização do termo para referir-se ao recorrente não tem o condão de acarretar dano à imagem e à honra, fazendo parte do animus narrandi, ou seja, da vontade de narrar, e informante, da vontade de narrar e vontade de informar. Então, o fato de chamar a pessoa de acusado, de réu, não tem nenhum problema, tá? Colocou lá na notícia, o acusado isso, o acusado aquilo. Aí ele ficou ofendido, entrou na justiça, tentou cavar uma indenização, não deu certo. STJ disse que não tem nada a ver. Entrar na justiça você sempre pode. Se vai dar certo, é outra história, né? No caso do colega aí, não deu. Autora fotografada sem o devido consentimento, prática de topless. Fotografias publicadas pela recorrente não se preocuparam em retratar a paisagem praiana, mas objetivaram, sem o devido consentimento, expor a imagem pessoal da recorrida em fotos sequenciais com os seios descobertos. Aí a moça tá lá fazendo topless na praia, o povo vai tirar foto da praia, mas tira mais foto dela do que da praia e divulga. Ela tá lá na praia, tranquila da vida, alguém tira foto e põe no jornal, não fala nada? É muito bom, né? É muito prático. Então, nesse caso do jornal, ainda teve ganho econômico com a publicação da foto, porque ela foi utilizada, né? Foi utilizada pelo jornal, enfim. Não pode.
Mais uma para você com a respeito de autorização tácita ou expressa, né? Que fala de veiculação de imagem de menor em jornal. Nesse caso aí, ó, as fotografias foram fornecidas pelo genitor. O pai da menor tirou as fotos e mandou, né? Ou forneceu essas fotos. E nessa hipótese especificamente, olha que interessante, a moça, né, que foi retratada nessas fotografias, trabalhava como modelo profissional. E a publicação, ó, lá embaixo de vermelho, ó, publicação em jornal impresso de fotografia que apenas exalta a beleza da jovem, com imagem elegante e sóbria, associada à legenda elogiosa, a partir de foto fornecida pelo genitor da adolescente, iniciada na carreira de modelo com finalidade de promover a carreira da adolescente. Não viola o direito fundamental da imagem. Então, o que aconteceu? O pai forneceu as fotografias e depois foi reclamar a indenização, dizendo que não havia assinado nada autorizando a divulgar essas fotos. Tá? A proteção do nome da pessoa você encontra lá no artigo 16, 17, 18 e 19, tá? Coloquei para você, olha só. O nome, toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. A Lei de Registros Públicos é que explica para nós como é que funciona esse negócio do nome, do prenome. O prenome é o seu nome mesmo. Assim. O meu prenome é Luciana, né? E o meu sobrenome, ou os meus patronímicos, ou apelidos de família, que é a mesma coisa, são Ramos Jordão, tá? É o meu sobrenome, os meus apelidos de família. Tudo bem? Não tem ordem, tá? Para sobrenome. Não tem nenhuma determinação que diga que tem que vir o nome do pai primeiro ou da mãe primeiro no sobrenome de uma pessoa que nasce e que é registrada. Então, não tem nada disso. Não existe ordem. E também não existe obrigatoriedade de você colocar só o sobrenome de um ou só o sobrenome de outro. Então, decide lá o sobrenome da pessoa e coloca lá no registro, tá? Se você tiver no seu nome aquelas palavras assim, júnior, filho, filha, sei lá, sobrinha, terceiro, né? Então, se isso acontecer, a gente chama esse pedacinho do seu nome de agnome. Agnome, tá? Então, é o seu prenome, os patronímicos e o agnome depois. Tá? Agnome não é sobrenome. Tanto é assim que quando a gente estuda metodologia, a gente descobre que é necessário escrever o sobrenome e o agnome em caixa alta no início de uma referência bibliográfica. Então, é o caso do Caio Prado Júnior. Vai ficar Prado Júnior, em caixa alta, vírgula, Caio, e aí o nome do livro dele, entendeu? Tem muita gente que tem prenome composto. Carlos Daniel. O prenome é composto de 2 nomes. Tudo bem? O prenome você não pode mudar. Você só muda prenome da pessoa quando é um prenome que te expõe ao ridículo, que dificulta a sua vida de algum modo. Por exemplo, no caso de homônimos, né? A pessoa chama José da Silva. E aí tem quantos mil José da Silva aí no mundo, e um deles também é filho da Maria da Silva, igual você, e é um criminoso, tá? É um homônimo com uma mãe que tem o mesmo nome da sua mãe, e isso na justiça criminal dá um maior trabalho para a pessoa, porque a gente acha as pessoas lá o povo do crime acha a pessoa pelo nome da mãe. É o seu nome e o nome de sua mãe. E aí, se tem uma pessoa que está envolvida com esse mundo, né, que tem o mesmo nome que o seu, você pode procurar o juízo para modificar o seu prenome, inclusive, e o seu sobrenome. O sobrenome é muito mais fácil de você mudar. Quando você se casa, independentemente de você ser homem ou mulher, tá? Você pode adicionar o sobrenome da outra pessoa. Só que
Depois que você acrescenta o sobrenome da pessoa no seu, esse sobrenome deixa de ser da pessoa, agora ele é seu. Você faz dele o que você quiser. Se você quiser casar de novo, passar o sobrenome para outra pessoa, você pode, tá? Porque o nome, ele é seu, ele é intransferível. Então, você permite que a outra pessoa acrescente o patronímico da sua família, né? Às vezes até para ficar mais fácil de identificar, enfim, os filhos vão ter os mesmos sobrenomes dos pais, né? E aí, depois disso, depois que você acrescentou o nome, meu amigo, o nome é seu, você faz dele o que você quiser. Eu já vi, inclusive, divórcio em que a pessoa preferiu manter o nome o nome que ela acrescentou na época do casamento, porque todo mundo já conhece a pessoa por aquele sobrenome, ela já assina aquele sobrenome há muitos anos, e ela fala, não, eu vou manter o nome de casado, de casada, porque todo mundo já me conhece por esse nome, eu vou manter, tá? Você não é obrigada a devolver o nome, não tem isso de transferir, o direito é intransferível. A proteção dada ao nome alcança também o nome artístico, tá? Da pessoa. Então, se ela assina outra coisa além do nome de nascimento dela, esse nome artístico também está protegido pela proteção, pelos direitos da personalidade. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. E o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Se alguém utiliza o seu nome em uma publicação com intenção difamatória, né, para te expor ao ridículo, ao desprezo público, enfim, para falar mal de você, nesse caso não pode, tá? Não pode usar o nome da pessoa. Mesmo sem intenção, isso constitui violação ao direito da personalidade. Portanto, há a possibilidade de requerer reparação em juízo. Em propaganda sem autorização, de jeito nenhum que pode usar o nome da pessoa. O pseudônimo é aquele nome diferente do nome da pessoa, não é nome artístico, não é nome social, é outro nome que a pessoa resolveu adotar e em alguma atividade, tá? Desde que a atividade seja lícita. É o caso da autora do Harry Potter. Ela estava escrevendo outros livros, que é aquele negócio, né? Ah, não, é a autora do Harry Potter, já fica com muitas expectativas quanto ao livro dela. E aí ela resolveu criar um pseudônimo, um nome diferente, para assinar outras obras e poder publicar sem aquela pressão toda de ser autora do livro, né? Coloquei para você lembrar, ó, o número da Lei de Registros Públicos. Essa lei é bem importante. Se você puder depois dar uma olhada, tá? Dar uma passada de olho nela, ela é bem interessante também. E o artigo 56, que é para você saber que, ó, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa. Então, é possível, nesse 1 ano depois que você atinge a maioridade, mudar lá o seu nome. Você vai lá e fala, não, esse nome aqui não tá me favorecendo, não, vou mudar esse nome, tá? Você só não pode mexer nos apelidos de família, tá vendo aí, ó? Poderá, não prejudique os apelidos de família. Aí, nesse caso, você pode mudar o seu prenome, tá? Então, são aquelas hipóteses de situações vexatórias. O livro do Silvio Venosa tem um rodapé muito famoso que traz prenomes que apareceram por aí, tá? E que apareceram nos cartórios já. Então tem lá um que é famosíssimo, 1, 2, 3 de Oliveira 4. Tem o cara que chama Supercílio. Então, assim, tem de tudo, tá? De tudo. O brasileiro é um povo muito criativo. Você já sabe disso, tá? E aí a pessoa pode ir lá e mudar o prenome dela nesse 1 ano. Prof, já passou o meu 1 ano, eu já tenho 20
e já era. Passou o meu 1 ano depois da maioridade, e agora, o que eu faço? Aí você tem que discutir, né, mesmo a situação do vexame, ou até o fato de ninguém te conhecer por esse nome. Tem muita gente que passa por isso. Eu não sei se você já conheceu alguém nessa situação, mas eu já conheci uma pessoa que ninguém sabia o nome dela. Ela usava outro nome e não era artista, tá? Mas ela falava, ela se apresentava por outro nome diferente daquele que ela usava. Nessa situação, a pessoa pode sim modificar o prenome dela, tá? Vai à justiça e muda. Outra hipótese de mudança de prenome, e essa também já anda bem recorrente dos nossos tribunais, é a possibilidade de mudança de prenome quando há readequação de gênero. Então a pessoa nasce com um gênero biológico, né? E depois ela descobre, né, que é necessário passar por essa readequação. Então, uma mulher num corpo masculino, um homem num corpo feminino, né, passam pelo processo de readequação de gênero, que pode ser inclusive cirúrgico, mas a possibilidade de utilização de nome social, ela é inclusive anterior à realização de cirurgia. A pessoa entra com a ação na justiça, explicando, fala, olha, não, eu estou passando, eu preciso passar por esse processo de readequação de gênero, não fiz a cirurgia ainda, mas me expresso como tal coisa. Vai lá e muda o nome. Pronto, tá resolvido, tá? Essa modificação nos nossos tribunais, ela anda bem tranquila, tá? É bem recorrente, assim. É um processo que até em núcleo de prática jurídica nas universidades é considerado um processo simples, tá? É muito fácil de fazer, muito tranquilo de fazer. Mas é uma mudança tão grande para a pessoa, é algo tão significativo, interfere tanto na vida humana digna e que dá gosto de realizar esse tipo de provimento, sabe? De participar desse tipo de processo. Quando a gente... Eu sempre dou o exemplo das pessoas que têm nomes escritos com mais de uma consoante, vogal, que tem H e tudo mais, ou até mesmo no meu caso, que não tem nenhuma letra dobrada. Toda vez eu tenho que ficar explicando, né? Luciana, normal, sem nenhum N a mais, sem Y, sem H. Eu não sei onde que o povo põe H, mas tem gente que consegue essa proeza, tá? Admiro. E aí toda vez a gente tem que ficar explicando. É muito chato, né? Muito chato. Pra quem tem... O meu pai, o nome dele, tem 10 letras, né? Quando eu era criança, eu ficava lá soletrando pra fazer ficha em loja, porque é Sancler. Se escreve S-A-I-N-T-C-L-A-I-R. Ainda é prenome composto, porque é Sancler Antônio, pensa. Então, é um nome complicado. Aí, você que tem um nome complicado, igual o do meu papi, e tem que ficar ditando para as pessoas, já acha ruim. Imagine a pessoa que ela se sente no gênero errado, ela já passa por um processo de readequação, já às vezes toma remédio, né, enfim, para evitar nascimento de pelos, ou para que os pelos nasçam nos locais adequados, né, e ela tem que ficar explicando que aquele nome de mulher dela lá não é mais aquela pessoa que você tá vendo, tá? Isso é muito doloroso, é muito desnecessário para aquela pessoa. É tão bom a gente ver a pessoa feliz com ela mesma que o direito pode ajudar. Pronto, né? É a designação da pessoa, a gente respeita e toca o barco, tá? Na lei do estrangeiro, aí, ó, lei 6815 de 1980, né, no Estatuto do Estrangeiro, aliás, é permitido ao estrangeiro traduzir o seu nome ou adaptar. Acontece muito com pessoas de origem, por exemplo, chinesa, que
tem o sobrenome é mencionado antes do nome, né? Então, agora eu só tô lembrando da Chun-Li, gente, do Street Fighter. Mas, por exemplo, a Chun-Li chega... Chun-Li, provavelmente o sobrenome dela é Chun. E aí o nome, né, Li. Não é na mesma ordem que a gente coloca aqui. Se ela quiser traduzir o nome dela, ela vai lá e traduz. Na época da imigração de italianos, enfim, lá por volta de 1850, vários nomes que nós temos hoje, inclusive sobrenomes, foram traduzidos e adaptados para o português, para facilitar, né, a adaptação da pessoa por aqui, tá? Isso aconteceu com muitas famílias, inclusive com a minha. Por último, coloquei para você, ó, é o enunciado 278 da quarta jornada, que fala sobre a publicidade, né? A publicidade que divulga sem autorização qualidades inerentes a determinada pessoa, ainda que sem mencionar seu nome, mas sendo capaz de identificá-la, constitui violação a direito da personalidade. Então, mesmo que a publicidade não diga com todas as letras, assim, é o fulano, é a fulana, se der para saber de quem é que a publicidade trata, né, a quem a propaganda se refere, aí neste caso há violação do direito da personalidade pertinente ao nome mesmo assim, tá bom? Então, é o último ponto sobre os nomes que a gente precisa considerar. Antes, claro, de mudar de assunto e tratar da proteção da vida e da integridade física, que é mencionado como em primeiro lugar lá, logo já no artigo 13 do nosso Código Civil, né? Vocês viram que a gente viu o 11 e o 12, foi lá na frente e voltou agora no 13 para a gente fechar essa etapa dos direitos da personalidade. E coloquei uma pergunta para você. O direito à vida é absoluto? Então, prof, o direito à vida deve ser, né? Não, nenhum direito da personalidade é absoluto. Todos eles são relativos. Todos, tá? Na verdade, eu não consigo pensar em direito algum dentro do sistema jurídico que seja absoluto. Nenhum. Todos eles são relativos, tá? Aliás, eu gosto de dizer que em direito tudo depende mesmo. Nesse momento, me parece que tudo que eu conheço seja relativo, por enquanto não sei, tá? Prof, como que o direito à vida é absoluto, não é absoluto? Fácil. Lembra da legítima defesa? Quando a sua vida está em risco, você pode utilizar as medidas necessárias e suficientes para repelir uma injusta agressão. Então, se alguém vem para te matar ou para matar a pessoa da sua família, né, você pode, sim, né, atentar contra a vida dessa pessoa e falar assim, não, sai daqui. A pessoa vem com a arma para te matar, você vai lá e mata a pessoa primeiro, né? Entre você e a outra pessoa, você, né? Você tenta proteger a sua vida. Nesse caso, você, claro, violou o direito à vida da outra pessoa, mas porque a sua estava em risco. Então, nessa situação, fica muito transparente a possibilidade de relativização do direito à vida. Porque o direito à vida que importa não é só o seu, tá? É o direito à vida amplamente considerado. Lógico, você pode defender a sua vida, pode defender a vida dos seus parentes, né, das pessoas queridas por você, e em razão disso, enfim, aquele que agride injustamente vai sofrer as consequências, se for o caso, né? Prof, mas eu ouvi dizer que teve um caso que a pessoa estava se defendendo de um bandido, de um assaltante, não sei o quê, e ela deu 1 milhão de tiros na pessoa, descarregou uma metralhadora na pessoa, assim, para impedir o ataque, né? Para impedir um assalto. Quem faz esse juízo de proporcionalidade,
de limite, de necessidade, de adequação, não sou eu, não é você, é o julgador diante do caso concreto. Ele é que vai ter acesso às provas. O dia que você for o julgador no caso concreto, aí você vai ter acesso também às provas de cada caso e vai poder assinar sim, não, responsável, não responsável. Estava dentro do limite, não estava. Só nessa situação. Por agora, a gente pode até emitir qualquer opinião dentro dessas situações. Eu nem gosto, para falar a verdade, quando alguma notícia, mesmo do meio jurídico, nos coloca esse tipo de pergunta. Porque a gente não sabe quais são as circunstâncias, a gente não conhece os momentos anteriores, aquilo que aconteceu. Tá? Essa semana eu vi até aí no Instagram uma postagem de um cara num prédio e eu sei que o bandido, não sei o que tá, percebe? Eu não sei o que tava acontecendo, não sei de onde esse bandido saiu, eu sei que a pessoa pegou ele e começou a bater, eu nem vi até o final pra saber se matou ou se não matou, mas eu não sei o que aconteceu, e quem vai analisar isso é o magistrado. Quando o magistrado for você, aí você analisa e me conta o que é, por que você decidiu assim ou assado. Tá? Porque não dá pra gente discutir. Seria muito leviano da minha parte dizer que sempre é assim ou sempre vai acontecer outra coisa, tá? Sempre vai depender do caso concreto e das provas que foram produzidas nos autos, ou seja, lá dentro do processo. O que tá lá dentro? Porque se tem um trem que todo mundo sabe, mas não tá no processo, não levou no processo, então não tá lá por quê? O que aconteceu? É o advogado que é ruim, né? Então, a gente tem que analisar isso também, tá? A relatividade do direito, inclusive dos direitos da personalidade, inclusive do direito à vida, à integridade física, é ponto pacífico entre nós. Não tem nem, assim, nem dúvida, nem discussão mais se é absoluto ou se é relativo. Todo mundo sabe que é relativo. Lá no artigo 13, pra gente continuar, olha, salvo por exigência médica, é defeso, ou seja, é proibido, não pode, o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Prof, quais bons costumes? Então, eu não posso, por exemplo, furar minha orelha? Contraria os bons costumes, porque, né, diminui a integridade física. Eu, por exemplo, aqui tem 2 furos, né? Não pode, contraria os bons costumes? Aqui no Brasil, não, né? Furar a orelha, normal, pô, piercing, normal, você pode fazer, tudo, não tem nenhum problema. E se tiver problema, e se alguém tiver problema com isso? Aí tem que resolver onde? Na justiça. Quando chega lá, o magistrado vai analisar os costumes, as provas, tudo que tiver lá nos autos e vai falar assim, olha, isso que você fez contraria os bons costumes, reduziu de modo permanente a sua integridade física e houve lesão a direito da personalidade, por isso tal coisa vai acontecer, tá? O médico não poderia ter feito isso com você. Isso envolve muita discussão de bioética e de biodireito, tá? Esse assunto envolve muito essa temática. Tem algumas universidades, algumas instituições de ensino superior que inclusive tem uma disciplina só para tratar disso, né? Bioética e biodireito. E tem especialização nessa área também, tá? É muito interessante. Para você saber, a diminuição permanente da integridade física, no caso de transplante, é admitida. Olha aí, ó. O ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante, né, de órgãos, tecidos, na forma estabelecida em lei especial. E a lei é essa aí, ó, Lei 9434 de 97. Lembrando que ninguém pode ser constrangido a submeter-se, que está lá no artigo 15, ó, com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Então, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão por lei. E a lei de transplantes não te obriga a doar o seu rim para o seu irmãozinho,
tá? Não te obriga a doar medula para quem quer que seja. Você doa se você quiser, é seu, tá? O órgão ou o tecido. Então, para órgãos, só se forem órgãos duplos, tipo rim, né? Ou órgãos que se reconstituem facilmente, como o fígado, por exemplo, né? Dependendo da pessoa, aí o fígado você consegue recuperar ele todinho, né? Ele volta todinho. Dou um pedaço, aí o resto dá para reconstituir. E tem também os tecidos, por exemplo, o tecido sanguíneo, né? Que as pessoas recompõem. Isso você pode doar, medula óssea pode doar, mas lógico, tem que ter o consentimento. E né, ninguém é obrigado a doar se houver risco à vida. Você não é obrigado a se submeter a qualquer intervenção médica, cirúrgica que arrisque a sua vida. No caso de doação de medula, por exemplo, dependendo do tipo de doação que a pessoa faz, há cirurgia, a dor, o procedimento é difícil. Eu não sei quantos de vocês são doadores de sangue, de plasma, de medula, mas dói, né? Eu não sou doadora, enfim. Gente, eu sou muito medrosa, morro de medo. E o meu irmão tem o mesmo sangue que eu, então ele doa, entendeu? Eu tô na cota do meu irmão, que é doador, inclusive, de plasma, né? E aí, de acordo com a informação que ele me deu, para doar plasma, vem uma agulha bem grandona, assim, o sangue sai, aí ele passa na centrífuga, separa o plasma do resto do sangue e devolve aquele restinho para você, né? Então, meio que... Eu vou usar uma expressão péssima, assim, por falta de conhecimento mesmo, médico, técnico, né? A máquina coa o seu plasma, entendeu? E fica lá. Então é uma atitude muito nobre. Eu admiro meu irmão por fazer isso. Acho ótimo que ele faça, porque eu simplesmente não tenho estrutura emocional para doar, sabe? Mas acho muito, muito legal. E, enfim, mesmo que ele fosse adolescente, tá? Precisa da autorização dele para doar qualquer coisa, tá? Para tirar medula. Então não é assim. Isso evita casos igual aquele do filme que a menininha, a irmãzinha mais nova entra na justiça para não ter que doar mais medula para a irmã mais velha que era doente. Eu não sei se você já assistiu esse filme, eu esqueci o nome. Mas eu sei que ela entra na justiça para não ter que doar mais. E ela não, na verdade, ela não se importava em doar. Mas a irmãzinha que recebia pediu para ela para tomar alguma medida porque ela não estava aguentando mais passar por aquele sofrimento de médicos, enfim. É doloroso, né, para todo mundo. E aí ela entra na justiça lá para pedir para não mais doar, né? É um filme muito interessante se você tiver a oportunidade. Se fosse no Brasil, nós teríamos aí o enunciado 402 da 5ª Jornada de Direito Civil, que diz o seguinte, olha: o parágrafo único do Código Civil, fundado no consentimento informado, não dispensa o consentimento dos adolescentes para a doação de medula óssea, previsto no artigo 9º, parágrafo 6º da Lei 9434 de 97, por aplicação analógica dos artigos 28, parágrafo 2º, né, e 45, parágrafo 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nesse caso de doação de medula óssea, mesmo a pessoa sendo incapaz, né, adolescente menor e incapaz, ou relativamente capaz, tem que autorizar, tem que ouvir o adolescente. Interessante, né? Antes da gente passar para as nossas observações, tem um assunto que é parte, né, dessa discussão sobre biodireito e bioética, que são os testamentos vitais e a possibilidade de você interferir no seu tratamento, escolher o tratamento que você quer e principalmente o que você não quer, tá? E aí a gente tem 3 conceitos que são dignos de menção nesse momento, tá?
primeiro deles é o conceito de eutanásia. Esse você tá cansado de conhecer, né? É quando a eutanásia acontece quando a pessoa tá já em situação de doença, enfim, né? E aí, para abreviar o sofrimento da pessoa, alguém ajuda a pessoa a fazer a passagem, né? Dá um remédio e auxilia a pessoa a tirar a própria vida, a encerrar a própria vida, abreviar aquele momento, tá? E a gente tem também os conceitos de ortotanásia e distanásia, tá? Que apesar de terem essa grafia similar, são muito diferentes da eutanásia. A ortotanásia acontece quando a pessoa deseja não agilizar o processo de passagem. Ela só quer morrer no tempo dela, entendeu? Deixar a vida seguir o seu curso, que tudo indica que é a morte mesmo. Só que ela não quer acelerar o processo, mas também não quer retardar o processo demais. Retardar o processo, por exemplo, utilizando todos os meios imagináveis, respirador, remédio, de tudo quanto é natureza, de tudo quanto é jeito, coisas, assim, às vezes tratamentos muito difíceis e sofridos para a pessoa, tá? Fazer o impossível para a pessoa não morrer, aí isso a gente já chama de distanásia. Quando os médicos fazem o impossível, usam todas as técnicas para fazer a pessoa não morrer de jeito nenhum. A pessoa já morreu e tá lá, né, respirando só por aparelhos, não tem mais jeito, mas tá lá, tá? Isso é a tal da distanásia. E aí tem uma figura jurídica que é o testamento vital, em que a pessoa se manifesta e expressa a vontade dela de não passar por determinado tipo de tratamento ou de ir só até determinado limite. Caso ela não consiga se expressar, ou até ela consiga se expressar, ela recusa um tratamento que seja realizado somente para prolongar a sua vida. E ela não deseja prolongar, ela quer fazer a passagem, né, uma situação de ortotanásia. E esse julgado que eu trouxe é do Tribunal do Rio Grande do Sul, tá? O Tribunal do Rio Grande do Sul é um tribunal extremamente vanguardista, moderno, e tudo que você quer achar de coisa moderna, nova, você vai achar lá. O Tribunal do Estado de Goiás é muito tradicional, tá? As coisas chegam aqui, mas elas demoram um pouco. Não é um tribunal de técnica ruim, não estou te dizendo isso, ao contrário, tá? É um tribunal muito cuidadoso com as questões que são submetidas a ele. Mas o Tribunal do Rio Grande do Sul, não sei o que acontece, aparecem uns casos assim, muito diferentes por lá, tá? E aí a gente tem decisões como essa. É o caso de um senhor que tinha um problema assim, no pé, o pé já necrosado, e tinha que amputar. E ele falou que não queria amputar. Aí o povo falou pra ele, olha, se você não amputar, você vai morrer. O hospital, para se resguardar, entrou na justiça e falou assim, nós temos que amputar o pé do colega aí, e ele não quer deixar. Pode? O tribunal decidiu que a pessoa tinha direito de escolher o tratamento e direito de seguir com a vida dela do jeito que ela bem entendesse. Interessante, né? Olha só. Olha aí, ó. Ortotanásia, testamento vital. Testamento vital é isso, é o papel que ele assina falando que não quer fazer alguma coisa, né, de tratamento. Se o paciente com o pé esquerdo necrosado se nega a amputação preferindo, conforme laudo psicológico, morrer para aliviar o sofrimento e, conforme laudo psiquiátrico, se encontra em pleno gozo das faculdades mentais, o Estado não pode invadir o seu corpo e realizar a cirurgia mutilatória contra a sua vontade, mesmo que seja pelo motivo nobre de salvar a sua vida. O caso se insere no denominado biodireito, na dimensão da ortotanásia, que vem a ser a morte no seu devido tempo.
sem prolongar a vida por meios artificiais, ou além do que seria o processo natural. O direito à vida garantido no artigo 5º caput deve ser combinado com o princípio da dignidade humana, previsto no artigo 2º, ambos da Constituição, isto é, vida com dignidade ou razoável qualidade. A Constituição institui o direito à vida, não o dever à vida, razão pela qual não se admite que o paciente seja obrigado a se submeter a tratamento ou cirurgia, máxime quando mutilatório. Ademais, na esfera inconstitucional, o fato de o artigo 15 do Código Civil proibir tratamento médico ou intervenção quando há risco de vida, não quer dizer que, não havendo risco, ou mesmo para salvar a vida, a pessoa possa ser constrangida a tal. Nas circunstâncias, a fim de preservar o médico de eventual acusação de terceiros, tem-se que o paciente, pelo quanto consta nos autos, fez o denominado testamento vital, que figura na resolução número 1995 de 2012 do CFM, apelação desprovida. Então perceba você, a pessoa ganhou na justiça o direito de morrer do jeito que ela bem entendesse, de seguir a vida dela do jeito que ela bem entendesse, e o médico também, né, recebe a tranquilidade de saber que ninguém vai reclamar do procedimento que ele adotou em nome da qualidade de vida, né, de sobrevida do próprio paciente. Então você tem, eu acho muito interessante essa fala feita pelo tribunal de que você tem direito à vida e não dever de viver. Tanta gente não tem dever, não tem obrigação de viver, que o suicídio não é punido. O que se pune no Brasil é o auxílio ao suicídio, né? A pessoa tentou suicidar, não deu certo, ela volta, ela não vai ser punida por isso, tá? Quem ajuda, quem auxilia ou incentiva, estimula o suicídio, essa sim é pessoa passível de sofrer alguma punição. Mas a pessoa que tenta tirar a própria vida, não, né? Ela não tem obrigação de viver, ninguém tem. Nós temos também outras observações concernentes aos enunciados das jornadas, tá? A primeira delas é essa daí do artigo 400, do enunciado número 403 da 5ª jornada, que trata da inviolabilidade da consciência e de crença. Aplica-se também à pessoa que se nega a tratamento médico, inclusive transfusão de sangue, com ou sem risco de morte, em razão de tratamento ou de falta dele, desde que observados os seguintes critérios: capacidade civil plena, excluído o suprimento pelo representante ou assistente, manifestação de vontade livre, consciente e informada, e oposição que diga respeito exclusivamente à própria pessoa do declarante. Então, o direito à inviolabilidade de consciência e de crença aplica-se à pessoa que nega tratamento médico, inclusive transfusão de sangue. Então, se alguém se recusa a receber transfusão de sangue por motivos religiosos, não há problema imediato com isso, tá? Dependendo da religião da pessoa, ela não quer receber. E perceba, tem gente que acha isso bobo, mas se você observar pela ótica da pessoa, que é melhor? Ela viver com tranquilidade, tá? Ou arriscar, né? Enfim, viver ou não viver, ou ela ter certeza que vai viver para sempre com sangue impuro e sem qualquer chance de recuperar, sabe, a paz dela com relação a esse culto que ela segue. Então, pela ótica da pessoa, o fato dela receber uma transfusão de sangue é terrível, tá? É a pessoa que tem a crença, que diz que não pode receber, para ela receber é um sofrimento muito grande, e viver com esse sofrimento o resto da vida é muito triste, tá? Então a gente tem que saber entender isso. E aí o pessoal nas jornadas disse exatamente isso, que considerou exatamente isso que nós estamos considerando agora. Falou, olha, a pessoa tem capacidade civil
ela manifesta a vontade dela, livre, consciente e informada. A vontade informada não é só você falar para você, oh, você precisa de tratamento, o tratamento bom é esse. É falar assim, se você não fizer esse tratamento, vai acontecer isso e aquilo para você. É dar informação completa e compreensível a respeito da real situação da saúde da pessoa e da necessidade e as consequências daquele tratamento. Aí, nesse caso, tá? Desde que não haja prejuízo para terceiro, que seja só a própria pessoa mesmo que esteja sofrendo as consequências, aí ela pode recusar o tratamento sem nenhum problema, tá? No caso de adolescente, olha o que o enunciado diz para nós. Ele fala assim, ó, excluído o suprimento pelo representante ou assistente. Ou seja, para poder negar o tratamento, a pessoa tem que ser não pode ser nem relativamente, nem absolutamente incapaz. Então, o suprimento por representante ou assistente não vale. Tem que ser só pessoa plenamente capaz é que pode recusar, tá? Prof, mas e se a pessoa chega no médico e aí vai ter a transfusão e os pais estão lá e estão insistindo, enfim, como é que a gente faz? Habeas corpus, julgado lá pelo STJ em 2014. Lá embaixo você vê. Aí, ó, como inexistem, olha que coisa mais linda, como inexistem direitos absolutos em nossa ordem constitucional, de igual forma, a liberdade religiosa também se sujeita ao concerto axiológico, acomodando-se diante das demais condicionantes valorativas. O que ele está falando aí para você? O princípio, o direito da liberdade religiosa não é absoluto. Nenhum direito é. Nem o direito à vida é absoluto. A gente pode sempre limitar todos os direitos. Quem é que faz essa limitação? Quem é que decide? O juiz, no caso concreto. Não é você. Você, se for o advogado, vai contar a história para falar que esse direito é mais importante que o outro. E o advogado da outra parte vai fazer a mesma coisa. É assim que funciona. Quem decide é o juiz e ele vai decidir cada coisa, cada vez, né? Dependendo de cada prova, de cada situação em concreto, ele vai decidir do jeito que for mais adequado de acordo com o entendimento do julgador, da julgadora, né? No juízo de ponderação, o peso dos bens jurídicos de um lado, a vida e o superior interesse do adolescente, que ainda não teria discernimento suficiente, ao menos em termos legais, para deliberar sobre os rumos de seu tratamento médico, sobrepairam, de outro lado, a convicção religiosa dos pais, que teriam se manifestado contrariamente à transfusão de sangue. Nesse panorama, tem-se como inócua a negativa de concordância para a providência terapêutica, agigantando-se, ademais, a omissão do hospital, que, entendendo que seria imperiosa a intervenção, deveria, independentemente de qualquer posição dos pais, ter avançado pelo tratamento que entendiam ser o imprescindível para evitar a morte. Portanto, não há falar em tipicidade da conduta dos pais, que, tendo levado a filha para o hospital, mostrando que com ela se preocupavam, por convicção religiosa, não ofereceram consentimento para a transfusão de sangue, pois tal manifestação era indiferente para os médicos, que, nesse cenário, tinham o dever de salvar a vida. Contudo, os médicos do hospital, crendo que se tratava de medida indispensável para evitar a morte, não poderiam privar a adolescente de qualquer procedimento, mas, antes, a eles cumpria avançar no cumprimento do seu dever profissional. Olha que interessante. O STJ falou assim, olha, os pais não vão ser punidos por nada. Os pais não têm responsabilidade alguma nessa situação, porque a filha estava doente e eles levaram a menina para o hospital. Quando chegou lá, falou assim, tem que fazer transfusão de sangue. E aí os pais falaram o quê? Não é para fazer. Quem é que sabe do tratamento no caso de menor? O enunciado que a gente acabou de ler. No caso de menor, a recusa a tratamento independe da vontade dos pais. A pessoa tem que ter capacidade civil plena, tá?
para poder se manifestar e essa manifestação produzir efeitos. Então, o hospital tinha a obrigação de agir, a obrigação de tratar, sob pena de ser responsabilizado por isso. Como, de fato, aí, no caso, o julgamento tá aí no STJ, foi responsabilizado, percebe? Os médicos tinham que fazer alguma coisa, tudo bem? E os médicos, eles têm uma aula dessas, assim, sobre responsabilidade, sobre o código de ética médica. Não é que eles não saibam, até porque, como a gente já viu no dia da lei de introdução, ninguém se escusa de descumprir a legislação alegando que não a conhece. Então o médico pode falar assim, mas não sabia que tinha esse enunciado que me protegia. Seguindo a nossa discussão, tem aí a possibilidade de disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte para depois da morte, né? E o ato pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Então, se você quiser doar seu corpo para a ciência, para ser estudado, né, enfim, para ficar lá no laboratório de anatomia da Universidade Estadual de Goiás, você pode. As universidades têm um procedimento específico, tá? Você preenche uma ficha lá enfim, e deixa lá já organizadinho, dizendo que você quer doar o seu corpo para fazer tal e tal serviço lá depois da sua viagem pro outro lado do universo, tá? Não tem problema não. No caso do enunciado número 533 da sexta jornada, ele fala assim: paciente plenamente capaz pode deliberar sobre todos os aspectos concernentes a tratamento médico que lhe possa causar risco de vida, seja imediato ou mediato, salvo as situações de emergência, ou no curso de procedimentos médicos, cirúrgicos, que não possam ser interrompidos. A gente assiste muito seriado de médico, né? Eu adoro seriado de médico. Então, aí tá lá, né? Você tá vendo o House, Grey's Anatomy lá, qualquer coisa. E aí o povo para tudo, para a cirurgia, e vai lá de fora perguntar pra família: olha, aconteceu tal coisa e a gente tem que fazer tal coisa. E aí? Pode ou não pode? A pessoa nem entendeu direito o que é que tá fazendo dentro dessa cirurgia, mas para e vai lá perguntar pra família o que é que pode fazer e que não pode fazer, tá? O sistema deles lá é muito diferente do nosso. Muito diferente. Funciona pra eles lá. Pra nós aqui no Brasil é outra história. É outro sistema jurídico, outra cultura, outro povo, tá? E o nosso sistema já funciona assim. Se há um procedimento de emergência, os médicos são os profissionais habilitados, tá? Qualificados para fazer essa discussão. Vai parar a emergência, vai parar a cirurgia no meio do caminho, acordar você, ir lá atrás do seu parente para perguntar para sua avó o que é, para sua mãe o que é que vai fazer com você? Você tá doido, tá? Para nós aqui não funciona. Caso haja algum problema, seja constatado algum erro médico, aí isso pode ser discutido depois em juízo. Como tudo pode ser discutido depois em juízo. Não, nada obsta que você procure o poder judiciário, tá? Nada te impede. Pode ir, vai procurar na justiça, discute as provas lá. Mas no momento da cirurgia, os médicos, tá, são responsáveis por tomar essas decisões. Tudo bem? Não tem que parar nada para te perguntar, não. Tá? Não é seriado de televisão. Eu tenho mais duas observações aí para você, pra gente encerrar esse vídeo, que são sobre a voz, tá? A voz também é direito da personalidade. Tem uma jurisprudência aí do STJ, olha aí, de 2017, ó. Gravação de mensagem telefônica que não configura direito conexo ao de autor, não estando protegida pela Lei de Direitos Autorais. Basicamente, nessa jurisprudência aí, que eu vou colocar lá no Moodle, você vai poder ler com calma, tá? A pessoa gravou uma mensagem para uma secretária eletrônica e, né, enfim, houve um contrato, houve a gravação da mensagem e depois a pessoa quis pedir alguma reparação, enfim, dizendo que tinha direito a algum proveito além desse, tá? Além do que ela teria supostamente já recebido. Olha aí, ó. Voz humana encontra proteção
seja como direito autônomo, como parte integrante do direito à imagem ou à identidade pessoal. A autorização deve ser presumida, pois realizou a gravação de voz a ser precisamente veiculada na central telefônica da ré, atendendo especificamente às suas necessidades. A gravação vem sendo utilizada exatamente para esses fins. É sua central telefônica, não havendo exploração comercial da voz da autora. Eventual inadimplemento contratual decorrente do contrato firmado pela autora com a terceira, que deve ser pleiteado em relação a ela e não à empresa requerida. Então, se a voz da pessoa tá lá na secretária, pronto, tá reclamando. Por quê? Então, no caso aí, o STJ diz que se ela tiver algum problema, ela tem que falar com a pessoa com quem ela contratou, que cedeu, né, essa voz para outra coisa. Mas a mensagem, não vi as provas dos autos, mas deve ter ficado evidente para os magistrados que analisaram o caso, que a pessoa sabia onde seria utilizada a gravação e ela foi usada justamente da forma como foi combinado, né? E por último, a gente tem o direito. Por último, a gente tem o direito ao esquecimento, com uma jurisprudência muito relevante aí sobre aqueles programas de crime, sabe? Aqueles programas que falam assim, você que viu tal crime, não sei o que, no Brasil, vamos relembrar? Tinha até não sei se você vai lembrar disso, mas tinha um programa que chamava Linha Direta. Acho que até parou de passar esse negócio já faz um tempo, tá? E aí ficava mostrando os crimes famosos, os bandidos, né? Os suspeitos e tal. Toda vez que passava alguma coisa nesse programa, a vida da pessoa virava um inferno. Nesse caso aí, era a chacina da Candelária. Então as pessoas já tinham cumprido pena, já tinham sido declaradas inocentes, o negócio passou no Linha Direta, acabou. Aí todo mundo vai atrás, a população quer fazer justiça com as próprias mãos, né? E aí eles ingressaram em juízo, chegou lá no STJ para dizer o seguinte, olha, todo mundo tem direito de esquecer e deixar com que as outras pessoas também esqueçam esse tipo de história, principalmente se os acusados ou eventuais condenados já tiverem cumprido a pena. No caso aí ainda foi pior, porque eles foram inocentados. Então, todo mundo tem direito de esquecer, de ser deixado em paz, de viver a própria vida e fazer outras coisas. Então, o direito ao esquecimento é isso, é também direito da personalidade, né? Olha aí, a jurisprudência é um tanto extensa. A gente vai ler só um pedacinho aí, só para você saber, ó. Direito ao esquecimento, um direito de não ser lembrado contra a sua vontade, especificamente no tocante a fatos desabonadores de natureza criminal, nos quais se envolveu, mas que, posteriormente, foi inocentado. O reconhecimento do direito ao esquecimento dos condenados que cumpriram integralmente a pena e, sobretudo, dos que foram absolvidos em processo criminal, além de sinalizar uma evolução cultural da sociedade, confere concretude a um ordenamento jurídico que, entre a memória, que é a conexão do presente com o passado, e a esperança, que é o vínculo do futuro com o presente, fez clara a opção pela segunda. Então, é uma mensagem muito bonita que o nosso tribunal deixa para nós. É uma mensagem de esperança, de pensar num futuro melhor e considerar que as pessoas podem ser mais contributivas, podem ser melhores, podem conviver de um modo mais adequado umas com as outras à medida em que o tempo passa, né? Isso é muito bonito. Eu acho que é nisso que a gente precisa manter o nosso foco, principalmente numa situação tão difícil como a que nós vivemos agora, né? Tantas famílias que estão separadas e que, né, sentem a separação. Famílias como essa nossa, né? Que nós já não nos vemos aí desde o início do mês de março. Enfim. Bom, a gente vai encerrando o nosso vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado.
Postem para mim a jurisprudência. Eu vou esperar por vocês até o final dessa semana para poder passar uma próxima atividade depois, tá? Então, o que eu preciso de você também? Eu já ia me esquecendo. Eu preciso que você monte o seu caderno, tá? Organize o seu caderno, organize seu material, porque eu vou precisar fazer controle de chamada a partir dos textos do seu caderno. Então, dá um jeito de organizar para eu saber que você está assistindo e assim que você terminar, tá? Eu vou te dar um prazo, vou te avisar quando esse prazo estiver prestes a se esgotar, para que você escaneie o seu caderno e mande para mim por e-mail, tá bom? Por enquanto, vai anotando lá, você vai assistindo a aula, vai anotando. Não precisa ficar lindo, tá? Eu sei que nem todo mundo consegue bordar o caderno para ele ficar lindo, mas por favor, tá? Monte para mim e a gente vai se organizando com o tempo, tá bom? Beijo para você, muito sucesso, muita tranquilidade, muita paz e vamos trabalhar. Até!